Oi pessoal, beleza? Hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito de um dos capítulos deste livro incrível aqui chamado Heróis da Fé. E o capítulo que eu gostaria muito de dividir com vocês, o livro todo é muito bom, tá? São pessoas que fizeram a diferença no tempo em que viveram. Nome, né, do cidadão que nós vamos falar hoje é John Wesley, ou João Wesley. E aí aqui fala sobre o ano que ele nasceu, o ano que ele morreu, 1703 a 1791 ele viveu. Ele foi considerado a tocha tirada do fogo. E aqui, gente, é uma coisa muito legal. A história de John Wesley, eu particularmente não conhecia. Tinha visto um filme chamado Wesley, e no filme tinha muitas coisas da vida deste homem, né? Mas o porquê desse nome, A Tocha Tirada do Fogo, eu particularmente não me lembro de ter assistido neste filme que eu vi, tá? Então eu vou contar para vocês brevemente, com as minhas próprias palavras, o porquê que ele tem essa nomenclatura, tá? A Tocha Tirada do Fogo. Quando ele tinha 5 anos de idade, né? Ele estava dormindo, né? E toda a família, na verdade, estava dormindo e a casa deles começou a pegar fogo, tá? A família era muito numerosa, aquelas famílias gigantescas. E ele era um dos filhos no meio da multidão de filhos, né? Os filhos acordaram, o pai e a mãe também acordaram, né? E saíram todos de casa, deu tempo. Só que o John Wesley ficou dormindo, ele dormiu. E todos chamavam ele e ele nada de acordar. Quando a casa estava já se deteriorando, já estava ardendo em chamas, né? A família orando por ele lá fora, a família orando por ele desesperadamente, ele acordou. Olhem essa parte aqui. E depois de tentar descer pela escada, subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho o viu em pé. O vizinho chamou outras pessoas e juntos conceberam o plano de um deles subir nos ombros de um primeiro, enquanto um terceiro subia nos ombros do segundo até alcançarem a criança. Dessa maneira, John, ou João, né, foi salvo da casa em chamas, apenas instantes antes de o teto cair com grande fragor. A gente pensa bem, né? Pensa para essa mãe, ela estava perdendo seu filho, né, para um incêndio, e ela não sabendo mais como fazer para o menino acordar, porque ela já havia chamado, ela já havia feito tudo que estava nas mãos dela, ela começou a orar. E quando ela e a sua família numerosa que era começou a orar, Deus realmente operou um milagre, acordou aquela criança. E vejam a forma como o livro relata que John Wesley foi salvo do fogo, né? E o porquê, então, é a tocha tirada do fogo, a sua nomenclatura. Eu achei isso muito interessante e até achei engraçado, porque realmente essa parte da vida dele não ficou claro para mim no filme. Eu realmente não sei se apareceu ou não, porque não me lembro, mas daqui a pouco até apareceu, né? Eu é que não me lembro mesmo. Tem uma passagem aqui que mostra, né, o porquê que João Wesley tinha essa nomenclatura, porque em Zacarias 3:2, né, diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Então, anos mais tarde, em certa publicação, aparece o retrato, né, de Wesley, e embaixo a representação de uma casa ardendo com as palavras: não é este um tição tirado do fogo? Então, para vocês terem uma ideia do fechamento dessa história, o menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. Cheguem, amigos, clamou Samuel Wesley, né, ao pai dessa criança, ao receber o filhinho. Ajoelhemo-nos e agradeçamos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes. 15 minutos depois deste acontecimento, dessa criança que saiu de casa, salva dessa forma que eu contei para vocês, casa, livros, documentos, imobiliário não existiu mais.
a casa realmente ardeu em chamas. Agora, eu quero falar um pouco acerca de uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Porque, no geral, os livros que falam de biografias de pessoas, muitas vezes eles tratam, né, só da questão da pessoa, né? E eles não tratam, como vamos dizer, da questão das pessoas que estão à sua volta, dos bastidores, né? E esse livro aqui me chamou a atenção porque ele contou, né, uma coisa muito interessante e me fez pensar sobre que eu queria realmente ser como esta mulher que eu vou contar para vocês aqui. Célebre pregador, para ser completa, deve incluir a história de sua mãe, Susana. Olha bem, gente, é sério, eu já li algumas biografias, mas nenhuma que eu tenha assim uma lembrança, o nome da mãe foi tão importante quanto nessa biografia aqui de John Wesley. E agora eu quero dizer para vocês o porquê. De fato, é como certo biógrafo escreveu: não se pode traçar a história do grande avivamento do século passado, na verdade aqui do ano de 1700, na Inglaterra, sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de John, e isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. E aí, aqui segue falando dessa mãe, tipo assim, uma pausa, né? Uma licença para falar dessa mãe. Como eu gostaria, do fundo do meu coração, sabe, que eu pudesse ser como esta mãe. Me faz admirar muito, sabe, a maternidade, porque ela me representa, sabe, ela me faz admirar muito a questão da maternidade, porque ela fez a diferença efetivamente na vida do filho dela. E aí, veja bem, aqui vai contar agora, falando um pouquinho sobre a vida da Susana dentro da biografia do John Wesley, né? Que mãe, que sã consciência não quer estar numa biografia de um filho sendo comentada com esses lauréis, essa admiração, né? Eu achei incrível, eu tinha que falar sobre isso. A mãe, agora falando um pouco da avó, né? A mãe de Susana, por que nós vamos falar da avó? Porque nós estamos falando dessa mãe, a Susana. Agora, tipo assim, pausa para o John Wesley e o seu irmão Charles, que fizeram parte do grande avivamento. E vamos tratar dessa mãe. Olha bem, a mãe de Susana era filha de um pregador. Esforçada na obra de Deus, casou-se com o eminente ministro Samuel Annesley. Dos 25 filhos desse enlace, estou falando de 25 filhos desse enlace, Susana era a 24ª filha, penúltima filha. Durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe, passando uma hora da madrugada e outra à noite, orando e meditando sobre as Escrituras. E aqui há uma pausa minha para dizer, né? Às vezes eu tenho dificuldade de fazer minha oração, sabe? Ali, meus 10, 15 minutos, se é que chega muitas vezes a isso, né? Essa mulher aqui, ela está sendo dito sobre ela que ela parava, né? Uma hora da madrugada e outra à noite para orar e meditar sobre a palavra de Deus. E ela seguiu o exemplo da mãe dela. Então, essa mãe de 25 filhos, que é a mãe da Susana, ela fez um excelente trabalho com as crianças, com os filhos dela, apesar de serem tantos, né, tão numerosos filhos. Eu achei isso aqui tão incrível, sabe? Inacreditável nos dias de hoje, a gente pensar numa mãe que consegue dar conta de ser mãe de 25 filhos, mas aí você vê que ela ganhou esses 25 filhos pelo exemplo dela, porque aqui relata isso, que essa mãe de 25 filhos, ela parava o dia dela, uma hora de noite e outra hora na madrugada, para orar. Ou seja, de alguma forma essas crianças tiveram essa visão, né, e perceberam que isso ia fazer diferença na vida deles. Aqui a gente vê, né, às vezes a gente com um filho, 2, 3, a gente já se quebra, né, para botar a ordem na casa e tudo. Nessa época aqui, as pessoas tinham 20 e poucos filhos e veja bem, olha que exemplo lindo dessa mãe.
pelo que escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração. Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas estou ainda descontente porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e o amor. Olha que oração profunda, incrível, maravilhosa, gente. Olha só. Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Uma criança, particularmente, me parece isso, né? Fazendo uma oração dessa. Mas estou ainda descontente porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e o amor. E veja bem, agora nós voltamos a falar da mãe de Wesley, tá? Do John e do Charles Wesley. Ela era filha de número 24 numa família de 25 filhos, tá? E ela própria, Susana, teve 19 filhos, tá? Então, João era o 15º rebento dos 19 filhos de Samuel e Susana Wesley. E aqui a gente vê, né, a questão do exemplo, e nós vamos ver mais tarde a questão da ordem. Lembrando que John Wesley foi o responsável, né, na questão do avivamento, mas ele é o nome da igreja metodista. E uma das frases dele, né, que assim, dos jargões dele, né, que sempre me chamou muita atenção, é que ele sempre tinha para si muito certo a ordem e o método. Ele sempre dizia a ordem e o método. A gente tem que ter ordem e a gente tem que ter método. E isso foi algo que partiu dessa mãe. Então, assim, eu vejo aqui essa mãe, assim, muito ordenada, né, com estratégia, com método, com ensino todo bem organizado, levando esses 19 filhos, né, para a obra de Deus. Então aí, aqui diz o seguinte: o que vamos transcrever, escrito pela mãe de João, mostra como ela era fiel em ordenar a seus filhos e a sua casa depois dela, seguindo ali Gênesis 18, 19, para formar a mente da criança. A primeira coisa é vencer-lhe a vontade. E, gente, qual é o maior problema das crianças dos nossos dias, né? É justamente ter as vontades todas feitas, realizadas, né? E aqui ela está dizendo justamente que a gente tem que vencer a vontade da criança. Então, é a educação da vontade que está sendo dita aqui por essa grande mãe, né? Uma mãe tão maravilhosa que mereceu uma parte do capítulo do livro de biografia deste homem. Então ela deve ter sido algo muito espetacular na vida dele, porque realmente ela mereceu isso. Ela é muito, ela está muito dentro dessa vida desse homem, né? Que fez coisas incríveis pelo mundo no século em que viveu, né? Então, aqui diz isso: para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual. A obra de instruir o intelecto leva tempo e é gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez. Olha que interessante. Enquanto mais cedo, tanto melhor. Depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Então aqui ela está dando um ensinamento para as mães de hoje, né? Aqui essa mulher que teve 19 filhos, instruiu todos no caminho do Senhor, né? Mais tarde aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre como ela deu instrução, inclusive em casa, porque ela era uma homeschooling, né? Então, ela instruiu seus filhos em tudo dentro de casa, né? A primeira coisa que ela está mostrando aqui que ela fez, a primeira coisa, talvez a mais importante, foi subjugar a vontade. Talvez o único jeito, a única prática realmente assim que vai impactar a vida do filho
de forma a ele buscar e querer obedecer, né? E fazer o que é certo, né? Ter um coração mais contrito, mais fácil de ser governado, né? Mais fácil de receber limites, né? Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susana Wesley. Sabe o que eu mais aprendo com isso tudo? É que realmente, né? A gente não pode compensar maus comportamentos como esse choro excessivo, a birra, a manha, né? No caso, né? Com aquilo que a criança quer. Aí se a gente dá aquilo que a criança quer porque ela está chorando, na verdade, a gente está colaborando para que ela não perca essa mania de chorar. A gente está dizendo para ela, em outras palavras, né? Com ações, na verdade, que ela vai ganhar tudo que ela quiser sempre que ela chorar, para se livrar da situação, né? Para se livrar, e isso eu digo por mim mesma. Ai, não deixa esse filho chorar, né? Não deixa esse filho chorar, dá essa coisa aí pra ele, enfim. Dá o que ele quer, né? Dá o que ele quer, não deixa essa criança chorando. Aqui a gente aprende que não, né? Que não é chorando que a gente ganha. A gente ganha as coisas mediante a gente obedecer, a gente ter ordem, né? E olha isso aqui, que eu falei pra vocês que Susana era uma homeschooling. Isso aqui, fenomenal, gente. Olha a ordem dessa mulher. Ela, sério, eu assim, analisando o temperamento dela, me parece muito melancólica, né? Porque ela tem as coisas numa ordem muito estruturada. Olha isso aqui, ó. Olha que primor. Susana marcava o 5º aniversário de cada filho, 5º aniversário, ou seja, 5 anos, de cada filho, como o dia em que deviam aprender o alfabeto. E todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos e aprendia o alfabeto começava o estudo da leitura, iniciando-o com o primeiro versículo da Bíblia. Os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Não há em outras histórias fatos tão profundos e atraentes como os que constam acerca dos filhos de Samuel e Susana Wesley, pois antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento por meio de acenos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite, e eram ensinados também a acrescentar outros pedidos conforme cada desejo em particular. Ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Ou seja, um dia da semana era designado para conversar com cada filho individualmente sobre as dúvidas e as dificuldades. Na lista aparecem os nomes de João para a quarta-feira e o de Carlos para o sábado. E para os filhos, o dia de cada um tornou-se precioso e memorável. Imagina, gente, ter um dia para conversar, tirar os, né? Aquele dia é o dia que eu vou conversar com os meus pais, separado. Incrível. É comovente ler o que João Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe. Em muitas coisas a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se agora, também na intercessão para que eu renuncie inteiramente ao mundo, terá bom êxito? Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era, e então para formar o meu caráter. Olha bem esse homem, né, que foi um instrumento de Deus para o avivamento, dizendo então que essa mãe, né, foi usada por Deus para formar o seu caráter. Eu quis trazer para vocês, né, como uma mãe pode exercer uma influência poderosa na vida do seu filho, como está, né, nas nossas mãos trazer o exemplo, sejamos nós o exemplo, né, nossos filhos, eles precisam desse exemplo. E esse grande pregador, né, que foi John Wesley, né, filho dessa mulher incrível que foi a Susana, né, neto dessa mulher ainda mais incrível que teve 25 filhos. E isso para mim é uma coisa tão incrível, né? Hoje, nos dias de hoje a gente tem 2, 3 e já fica achando o fim do mundo, né? Muitas vezes dá conta, né? E essas pessoas, além de darem conta,
ainda conseguindo levar os seus filhos todos, né, nos caminhos de Deus. Então é uma coisa incrível para a gente pensar sobre até mesmo a nossa cristandade, né, sobre a nossa fé. Com a idade de 70 anos, pregou um auditório de 30 mil pessoas ao ar livre e foi ouvido por todos. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, onde, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. Certo ouvinte assim se referiu a Wesley: seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando o encontrei pela primeira vez. Ele atribuiu a sua saúde aos seguintes fatores: ao exercício constante e ar fresco, ao fato de nunca, mesmo doente ou com saúde, em terra ou no mar, haver perdido uma noite de sono desde o seu nascimento, o que não o impedia de participar das vigílias da igreja, a habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado, ao fato de por mais de 60 anos ter o hábito de levantar-se às 4 da manhã, ao costume de sempre orar às 5 da manhã durante mais de 50 anos, e ao fato de quase nunca sofrer de dor, desânimos ou preocupações durante a vida inteira. Aqui também diz o seguinte: pouco antes da sua morte, ele escreveu: hoje passamos o dia em jejum e oração para que Deus alargasse sua obra. Só encerramos depois de uma noite de vigília na qual o coração de muitos irmãos foi grandemente confortado. Sua alegria em pregar ao ar livre não diminuiu na velhice. Em 7 de outubro de 1790, pregou pela última vez fora de casa sobre o texto: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Consta em sua biografia que a palavra manifestou-se com grande poder e as lágrimas do povo corriam em torrentes. Com a idade de 85 anos, seu irmão Carlos foi chamado pelo Senhor, e João sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Seu irmão, a quem amara tanto durante tão longo tempo, havia partido, e ele agora tinha de trabalhar sozinho. Aqui uma coisa bem interessante: ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em épocas de grande decadência espiritual. Quer trazer essa história para vocês, essa biografia tão bonita, né, deste herói da fé. Esse nome, né, é referente a esse livro, Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, de Orlando Bower. E eu vou trazer mais um desses heróis para vocês que me chamou muita atenção, tá? Em outro vídeo, porque vocês viram, né, que acaba se estendendo bem aí esses vídeos, porque é um vídeo que fala da história, né? Então é importante a gente parar para ouvir, enfim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessa história desse homem, né, que ela possa tocar de alguma forma no coração de quem está vendo essa mensagem aqui, né. Preparei ela com muito carinho, né. Quando eu li, eu pensei: eu preciso falar dessa mãe, porque aqui a gente fala com mães, né. Então eu pensei, é efetivamente isso, eu preciso falar sobre essa mãe. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como este, né, e aperte o sininho para receber as nossas notificações. Deixa seu like, que é muito importante, e se quiser, comente aqui embaixo, né, o que você achou dessa história incrível, dessa super mãe que fez a diferença na vida do filho, que por sua vez fez a diferença no mundo inteiro. Muito obrigada, beijo grande, Deus abençoe, tchau!